Glória a Deus. Papai, aqui está teu filho, que com amor, papai, com um coração sincero no teu trono, vai vir trazer a tua palavra, para ensinar para a igreja, papai, mostrar um caminho, uma verdade, trazer uma palavra que consola, papai, uma palavra que endireita, papai. Então eu te peço que ele seja ligado direto no teu trono, não fale nada que venha dele, mas venha direto de ti, Espírito Santo. Fala conosco, nos ensina, nos exorta, traz consolação, traz crescimento, e que a unção, papai, esteja sobre ele, sobre a pastora Tati, suas filhas, sobre sua casa, sobre seus bens, sobre seus projetos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, com a oportunidade de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradecer a Deus pela minha família, minha esposa amada, linda, te amo. E pelos meus pastores queridos, né? Que estão ao lado da gente, com a gente, nos ensinando, nos amando e cuidando de nós. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Gênesis 4, a partir do versículo 1. Convido a leitura de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor fala assim: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns frutos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim da sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, será espreita a tua porta e deseja destruir-te. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Papai, Senhor, sua palavra, Senhor, será pregada nessa noite. Eu te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor não deixe eu te atrapalhar nessa noite. Que eu consiga, ó Pai, transmitir aquilo que está no teu coração, ó Pai, nessa noite. Eu te submeto, Pai, ao teu pastoreio nessa noite e esvazio de mim mesmo, Pai. Que seja, Senhor, o teu Espírito Santo através de mim, me coloque como instrumento em tuas mãos. E que o teu nome seja glorificado mais uma vez nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, amados. Amados, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para falar sobre essa oferenda, essa oferta, esse sacrifício que Abel e Caim levantou ao Senhor. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, logo eles eram irmãos. Abel era pastor de ovelhas, Caim cultivava a terra, era um lavrador. E eles separaram algo do que eles cuidavam, do que eles plantavam, para oferecer ao Senhor. Tudo aquilo que a gente fazemos ao Senhor, seja oferta, seja
louvores, tudo é uma maneira da gente mostrar ao Deus, uma adoração a Deus. Então, essas ofertas que eles fizeram neste momento, essa entrega, era um modo, um meio de adoração ao Senhor. Porém, Abel teve cuidado de preparar o melhor para o Senhor. Abel teve cuidado de escolher o melhor, né? Com todo cuidado, com todo amor, com toda dedicação. Porém, seu irmão Caim também ofertou algo ao Senhor no que ele fazia, porém ele não teve aquele cuidado de escolher o melhor, de escolher o perfeito, de escolher o melhor do que ele fazia, do que ele plantava. E esses dois irmãos foram entregar ao Senhor, né, em sacrifício, oferendo ao Senhor. E o Deus se alegrou da oferta de Abel, se alegrou com ele, se alegrou pela dedicação que ele mostrou, se alegrou pelo amor que ele mostrou, e foi ao contrário do seu irmão Caim. O Senhor não se alegrou da oferta de Caim. E o Caim naquele momento se mostrou irado. Por que Deus tinha aceitado a oferta de Abel e daquele não? Caim gerou um sentimento contrário no coração dele. Caim gerou um sentimento errado no coração dele. E a partir do momento que nós geramos um sentimento errado no nosso coração, fortalezas são criadas dentro de nós. Quem tem irmãos aqui? Irmão briga, né? Normal, eu brigava demais com meu irmão. Eu amo ele, meu irmão. Só que eu e ele brigava demais. Minha mãe sabe. Era porrada, batuquelada em casa, e depois ele estava se lambendo, cuidando do outro, né? Irmão é assim mesmo, né? Só que você consegue imaginar que o sentimento errado que gerou dentro de Caim fez ele matar o próprio irmão dele. Alguém que era para ele cuidar, que era para ele proteger. Caim era o irmão mais velho, tinha que cuidar de Abel por ele ser o mais novo. Caim tinha que cuidar dele, tinha que ensinar o que ele deveria mostrar para ele o caminho que ele tinha que ir ou não ir, porque o irmão mais velho tem um papel muito importante na vida do irmão mais novo. Só que o sentimento errado no coração dele, essa fortaleza que foi gerada dentro dele, fez ele matar o próprio irmão dele por inveja, por não saber enxergar a situação como deveria ser. Quando as fortalezas são criadas dentro de nós, quando nós damos ouvido às vozes do inferno e deixamos ali inflamar o nosso coração, matamos quem era para proteger, nós desonramos quem era para honrar, magoamos, entristecemos quem era para trazer a felicidade. Os demônios sabem confundir e é fazer a gente perder o foco da nossa missão. Todos nós sabemos o que é certo, todos nós sabemos, todos nós fomos alcançados pelo amor do Senhor. Aí você pode falar assim: então nós temos que se dedicar a fazermos para o Senhor, é uma maneira de adoração. Seja em arrumar uma cadeira, seja em pegar um papelzinho no chão, seja em varrer, tudo que fazemos durante o Senhor, seja um louvor, seja pregar, tudo é uma maneira de adoração. Mas não é só aqui na igreja, na nossa casa, é no nosso trabalho. Tudo que fazemos, nós temos que ter essa consciência de nós, que tudo que nós fazemos aqui é uma maneira de adoração a Deus. Agora você pode pensar comigo um pouquinho no seu trabalho. Lá no seu trabalho, você trabalha de qualquer jeito, de qualquer maneira, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Se todo dia você levantar, chegar atrasado no seu trabalho, se todo dia você chegar lá e fazer aquilo por obrigação, de fazer de qualquer maneira, você vai ser promovido nessa empresa? Você vai ser demitido. Você vai ser demitido dessa empresa, da escola, dos jovens. O trabalho que você tem que entregar naquela matéria. Se você fizer de qualquer jeito, qual que vai ser sua nota? Você vai ficar bravo com sua professora que vai te dar por aquele trabalho tão sujo que você fez, por aquele trabalho que você apenas copiou e colou na internet. Aí você vê um outro amigo seu que fez um trabalho todo bonitinho, encadernou, fez aquela pesquisa toda top e leva um 10. Aí você enxerga aquilo e enxerga ele com um olhar diferente. Por que ele levou 10 e eu levei 1? A responsabilidade pelo que entregamos é somente nossa, amados.
Nós não podemos jogar pela responsabilidade para o nosso irmão daquilo que eu e você entregamos. Seja no trabalho, seja na escola, seja diante do Senhor, a responsabilidade é nossa por tudo que nós fazemos. E Caim queria jogar a responsabilidade em Abel neste momento. Por que o Senhor aceitou a oferta dele e não a minha? Mas ele não teve a coragem de olhar para a oferta que ele trouxe. Talvez tivesse algum tomate lá, mas ele não teve o cuidado de pegar o tomate mais bonito que tinha. Talvez ele pegou o tomate já apodrecendo, talvez tinha um alface. Ele não teve o cuidado de tirar todas as folhas que estavam estragadas e deixar só bonitinha lavar. Ele pegou de qualquer jeito. E diante do Senhor nós não podemos adorar Ele de qualquer jeito. É diferente que ter um hino diante do trono que fala assim: vem, filho amado, vem, como estás? Quando nós estamos no mundo, nós conhecemos o Senhor, Ele nos aceita como nós estamos. Só que quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, tem transformação, tem mudança. Se você falar que teve um encontro com o Senhor, não teve transformação, não teve mudança na sua vida, então você não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. O Senhor, Ele nos transforma, o Senhor, Ele nos muda o nosso caráter. E essas fortalezas não deixam a gente enxergar isso. Caim, ele ouviu a voz do Senhor, o próprio Deus falou com ele. Caim, por que estás assim? Nós escutamos a voz do Senhor, mas e obedecer? Obedecer cabe a mim ou para você? Eu vou dar um exemplo agora, que o Senhor me deu essa ideia e eu fiz. Espero que vocês entendam, presta atenção. Vou usar meu pastor. Pastor, fiz isso aqui para você, espero que você goste. O senhor leu, pastor? O senhor leu? Ah, tá. Pode ir para o latim. A mensagem que está aí é boa ou não é? É boa? Mas e o produto, como foi entregue? Vixe, agora eu fiz isso daqui, ó. E aí, pastor? A mensagem é a mesma dessa, não é? Mas a dedicação que eu tive de fazer esse e o papel também simples, uma folha de papel. Mas a dedicação que eu tive de fazer esse gerou um sentimento diferente no Senhor. E é assim com Deus também, né? E assim com Deus também, amados. Olha só, que exemplo que o Espírito Santo me deu. Uma folha, escrevi chão meu pastor. Só que toda amassada, toda riscada, toda suja, sei que quase tirar a rebarbinha dele aqui, ó. Eu entreguei para ele. A mensagem que está nesse papel está na mesma dessa, que eu fiz com cuidado, cortei. Fiz até um rostinho sorrindo aqui, ó. Coloquei a data de hoje, coloquei um carinho nele. O mesmo papel, com a mesma mensagem, gerou um sentimento diferente nele. E porque o que te faz levar ou pensar que com o Rei da Glória nós podemos entregar uma adoração dessa aqui, ó? O que te faz pensar? E o que te faz achar que nós temos o direito de questionar a Deus, porque Ele não aceita a nossa adoração? Sendo que cabe a nós escolher fazer assim, ou cabe a nós escolher fazer assim. O Senhor Deus Ele falou com Caim naquele momento, mas em vez de ele ouvir a voz do Senhor, ele escolheu obedecer. Ele escolheu o lado errado, deixou as fortalezas falar mais alto dentro dele. E ele teve uma atitude de ferir o irmão dele, matar o irmão dele. E o Senhor tem falado para mim neste momento que, nesse tempo de pandemia, como nós estamos nesse tempo de quarentena, muitos irmãos em casa, e neste momento aí que você está em casa, qual tem sido a sua adoração a Deus? Porque como nós estamos aqui, em meio dos irmãos, né, na frente dos nossos pastores,
talvez nós queremos burlar um sentimento de adoração ao Senhor, uma diferente de adoração ao Senhor, para talvez mostrar que nós estamos adorando. Mas a adoração interna que o Senhor se preocupa. E qual tem sido a sua adoração na sua casa? O que você tem feito? Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido o seu jejum? Todos nós passamos por um momento de aprendizado, um momento de terra seca, né? Que nós somos terra seca. Eu não conseguia jejuar 15 minutos, não conseguia orar 15 minutos. Para minha oração era jejum é quando eu vim para cá para esse ministério, eu cresci no berço evangélico. Minha mãe sempre foi evangélica. Eu fui frequentador de igreja. Mas quando eu vim para o ministério, para a antiga igrejinha, um verdadeiro ministério forte, né? Um lugar que eu pegava realmente assim, que tocou no meu coração, porque eu enxergava os irmãos assim rodando na igreja, pastor. Eu falava, você é louco? Quando eu vi a pastora a primeira vez, eu gritando, eu falei, você é louco? Essa pastora é louca, meu. Grita demais, meu Deus do céu. Mas eu estava com o sentimento de cair. O pastor falou, a síndrome do cair. Eu vi os irmãos voltando, caramba, o que está acontecendo, né? O que acontece com esse irmão, essa irmã para ficar desse jeito? O que acontece com a pastora para ficar desse jeito assim, né? E a minha vida estagnada, eu não saía do lugar, nada acontecia na minha vida, porque eu estava enxergando como cair. Mas a partir do momento que eu soube gerar o sentimento certo no meu coração, que sentimento é esse? O que está fazendo diferença na vida do meu irmão? Eu quero fazer igual a ele. Por que Deus responde a oração dele? Eu vou querer aprender porque eu quero também que o Senhor responda a minha oração. Eu quero que o Senhor também fale comigo, eu quero que o Senhor também mude a minha vida, transforme a minha vida. E quando eu comecei a ter esse sentimento certo dentro de mim, as fortalezas que existiam na minha mente, existiam no meu coração, foram sendo quebradas uma por uma. E Deus começou a restaurar a minha vida, Deus começou a transformar a minha vida. Me deu uma vida, uma família abençoada, me deu filhas abençoadas, me deu um emprego, restaurou minha vida, trouxe a felicidade. Eu era um cara que tinha sido divorciado há pouco tempo, só quebrei a cara no primeiro relacionamento porque eu fui contra meus pais, não me escutei com meus pais. As fortalezas dentro de mim não queria fazer eu obedecer ninguém, e só quebrei minha cara. Mas o Senhor está falando nessa noite assim, eu estou falando com você. Não queira ir para um lugar mais difícil, não queira matar o seu irmão, não queira deixar as fortalezas falar mais alto dentro de você. Mas escute a minha voz, escolha obedecer, porque eu tenho para dar, eu também tenho para você. O Senhor Ele quer sim receber a sua oferta, Ele quer sim receber a sua adoração, mas o que vale é o sentimento do nosso coração. O produto pode ser o mesmo, o produto pode ser igual, mas o que vale é o sentimento que Ele foi feito, é o amor que Ele foi feito. Então a sua adoração tem que ser com amor, sabe? O que vale é a intenção do nosso coração. A nossa adoração não precisa ser igual a do nosso irmão, a gente não precisa rodar com o nosso irmão, pular com o nosso irmão, porque se fosse assim, todos nós teríamos seres iguais. Não existiria diferença entre nós. Mas sabe o que faz a diferença, amados? É o que está dentro de você. É a sua sinceridade que você chega ao Senhor. Talvez você não consiga sentir tudo isso que seu irmão sente, mas eu vou te dar uma dica nessa noite. Chegue diante do Senhor, pedindo para que Ele te ensine. Senhor, eu quero sim sentir o Senhor nessa noite. Eu quero sim ter minha vida transformada verdadeiramente. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele está falando todos os dias conosco, está falando todos os momentos conosco. Mas a escolha da gente adorar ou não como o Senhor deve ser adorado é minha e sua. O nosso irmão não pode fazer essa escolha por você, mas é a escolha de você chegar aqui e entregar tudo que você tem aos pés do Senhor, é minha e sua. A escolha de você entregar tudo que há de melhor dentro de você é sua. Eu não posso tomar essa decisão por você, mas eu posso te orientar e dizer que o Espírito Santo está falando. Eu tenho para você coisas lindas e maravilhosas, que as fortalezas não estão deixando você viver, nem realizar o que Ele tem para fazer na sua vida. Caim matou seu irmão Abel.
E na palavra do Senhor, no versículo 7, fala assim: se procederes bem, não é certo que será aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Quem tem que vencer o pecado, amados? É Deus por nós? Não. É eu e você que temos que vencer o pecado. O que o Senhor tinha que fazer na nossa vida, Ele já fez. A prova de amor mais linda que Ele fez, ninguém tem coragem de fazer. Não haverá uma prova tão grande como a do Senhor fez. Ele já fez na cruz do Calvário, que foi me entregar por mim e por você. Mas a escolha de vencer esse mal, a escolha de destruir essas fortalezas que está dentro de você, cabe a mim e cabe a você. A gente chegar aos pés do Senhor: poxa Deus, eu não sou nada, eu sou simplesmente areia e pó diante do Senhor, mas eu quero que o Senhor me mude realmente. Eu quero que o Senhor me encha, sabe? Porque o papel de preparar a oferenda, preparar a entrega é nossa. O Senhor, Ele proveu o fogo, mas o sacrifício nós que provemos. O sacrifício é você que provê, mas o Senhor, Ele vem com fogo. Mas até as madeirinhas do sacrifício a gente tem que colocar lado a lado, não pode ser bagunçado, não pode ser de qualquer jeito. Eu desejo que todos vocês consigam entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Eu desejo que todos vocês consigam entregar um sacrifício verdadeiro diante do Senhor. Que Ele chegue, que Ele se alegre, que Ele receba, que Ele venha com o fogo dEle e Ele nos encha. Que as fortalezas caiam nessa noite, que onde há desonra não há desonra, onde não há falta de amor vai haver amor, onde não há respeito vai haver respeito. Cuidado. As fortalezas do inferno não prevalecerão nas nossas vidas. As fortalezas do inferno não prevalecerão na minha e na sua vida. Não vamos viver, não vamos ter esse pensamento de cair dentro de nós. Mas nós temos que bater no nosso peito e saber que eu sou responsável pelo que eu entrego. Você é responsável pelo que você entrega. Então vamos parar de ficar olhando para o nosso irmão com um olhar de julgamento, com um olhar de ele está querendo fazer algo diferente porque quer se aparecer. Mas o Senhor não espera isso de nós. O Senhor espera que nós queremos seja igual ao nosso irmão, porque nós queremos sim acessar a sala do Santo dos Santos, que nós queremos sim sentir a presença do Senhor verdadeiramente. Eu, quando comecei a pensar diferente, quando comecei a mudar a minha visão, por isso que vocês me veem aqui muitas vezes eu querendo pular, querendo correr, porque eu quero se entregar o meu melhor diante do Senhor, sem importar o que meu irmão vai achar ou vai pensar de mim, porque o meu interesse é chamar a atenção do Senhor. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero te falar, mas você nessa noite tem que ter um pensamento dentro de você, um sentimento de você dentro de você, que basta você querer chamar a atenção do Senhor, porque Ele espera o sacrifício verdadeiro de você, Ele espera o sacrifício real de você, Ele espera uma entrega verdadeira de você. Oh, aleluia, Jesus. Nos ensina, Pai, ser como Abel, que se preocupa, Pai, em preparar o nosso melhor para Ti, que se preocupa, Pai, em chegar aqui e entregar o nosso melhor a Ti, Pai. Não queremos, Pai, ser como Caim. Queremos ouvir, nós temos que ouvir a voz do Senhor e escolher obedecer. Nosso Deus é amor infinitamente, nos ama incondicionalmente, porque Ele já sabia o sentimento que estava no coração de Caim. Mas mesmo assim Ele foi lá e falou com ele. Falou com ele. E mesmo assim Ele escolheu não obedecer a voz do Senhor. Mesmo assim Ele deu preferência a ouvir as vozes do inferno que estava dentro dele. Nós temos vivido experiências lindas com o Senhor, como a gente viveu aqui hoje, no momento do louvor. Mas essas experiências, meus amados, não é só para ser vividas aqui. Essas experiências têm que nos acompanhar aonde nós estivermos. Eu começo a tocar o violão em casa, começo a tocar em casa lá, aí vem minha filha e começa a cantar comigo, aí vem minha esposa e começa a louvar comigo, aí vem a Érica e começa também a dançar. E o reino do Senhor se é manifestado na minha casa. O reino do Senhor é manifestado na minha cozinha, no meu quarto, dentro do meu carro. Aonde eu estou, o reino do Senhor, Ele quer ser manifestado em nós.
E a manifestação do reino tem que ser levada juntamente conosco. Onde nós estivermos, o reino do Senhor tem que ser manifestado. E nós temos vivido coisas lindas aqui. Nós temos vivido manifestações lindas do Espírito Santo neste lugar. Mas o desejo do Senhor é que nós vivamos essas manifestações aonde a gente for. Que a verdadeira adoração, a verdadeira entrega esteja queimando dentro de nós, aonde nós formos. Que tudo que nós vamos fazer ao Senhor, nós temos o cuidado de fazer o nosso melhor diante do Senhor. Que nós nessa noite prepare o altar do Senhor. Que nós nessa noite decidamos preparar as madeiras do nosso sacrifício. Que não seja mais bagunçado, que não seja mais amassado, que não seja mais rabiscado, mas que nós tenhamos o cuidado de pegar uma folha, de pegar as madeiras, cortar, preparar, arrumar com todo amor, todo carinho. Porque como nosso pastor é um ser humano, tem um sentimento de alegria recebendo esse bilhetinho. Imagina o Rei da Glória que fará comigo e com você, amados. Imagina o nosso Pai eterno, que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu te convido a te colocar. Vamos conseguir entender o que eu quis dizer nessa noite. De entregar nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, preparar as nossas lenhas, preparar o nosso sacrifício, preparar